eu resolvi abrir o meu casamento. Na verdade, eu e o meu marido resolvemos juntos. E eu vim aqui contar tudo pra vocês, pra depois trazer um upgrade, trazer um feedback se deu certo, se deu errado. Eu casei com o Gustavo, eu tinha 16 anos. Eu era muito novinha, mas sempre fui louca por ele. Na época, minha mãe nem queria aceitar, porque ela falava assim que eu ia arrepender, que eu nunca tinha namorado, né? Casar com o primeiro namorado. Ela tinha esse preconceito. Mas assim, desse lado, a gente sempre deu certo nessa parte de ter casado jovem. Acontece que 10 anos depois, eu descubro que ele tinha me traído com a vizinha da mãe dele. E assim, eu fiquei destruída pela traição e pela pessoa que ele me traiu. Porque o Gustavo, ele sempre me contou que desde solteiro, essa tal vizinha da mãe dele dava em cima dele. Então, assim, na minha cabeça, era uma coisa que ele poderia ter evitado, né? Que ele ficou porque ele quis. Fiquei magoada, destruída, a gente separou, falei que não queria ver ele mais. Essa separação durou 16 dias e foram 16 dias de tortura. Eu sofria tanto, tanto, tanto. Eu falava pra minha mãe que eu ia morrer, que eu não ia sobreviver sem ele. E nisso, o Gustavo me procurando, falando pra mim assim que tinha sido uma vez só, que ele sabia que estava errado, mas que não tinha sentimento, que ele me amava e tal. Eu perdoei ele e a gente voltou. No comecinho, eu não confiava muito nele. Eu ficava assim, ai, se ele tiver uma oportunidade, ele vai me trair de novo. Quando ele saía, eu achava que ele estava saindo para encontrar ela. Só que com o tempo, isso passou e eu voltei a confiar nele novamente. E eu quero deixar bem claro que o que aconteceu comigo não foi por vingança. Porque se fosse por vingança, pensa comigo, eu tinha feito lá atrás quando ele me traiu. E não agora, né? O ano passado, eu resolvi entrar numa aula de zumba. E o professor, além de bonito, um cara bem mais novo que eu, assim que eu entrei, ele começou a dar em cima de mim. Eu tô com 30 anos agora, ano passado eu tinha 29 e ele 22. E tipo, um rapaz muito bonito. Assim que eu entrei na aula, eu notava os olhares dele por mim. Porque assim, a gente nota o olhar que é de desejo, de interesse. E depois ele passou a me dar muita atenção. Eu percebia que ele me dava mais atenção do que pro resto da turma. Mas aí eu comecei a tentar me enganar. Eu pensava assim, não, um rapaz da idade dele vai dar em cima de mim, né? Coisa da minha cabeça, tô criando coisa. Até que um dia ele me falou com todas as letras. Ele veio atrás de mim no estacionamento e ele falou assim, olha, eu te acho muito linda e eu sei que você é casada, mas eu tô afim de você, eu quero ficar com você. E eu não vou ser hipócrita não, tá? O meu ego, a minha autoestima foi lá em cima. Porque, cara, né, o meu marido foi meu primeiro namorado, o meu único homem. Quando eu fiquei com ele, eu era virgem, eu não tive outras experiências. E também tem a questão de que, a partir do momento que a gente é mãe, a autoestima dá uma caída. E um rapaz jovem falando pra mim que tá interessado daquele jeito, elevou a minha autoestima num grau, só que mesmo assim eu cortei ele. Eu falei assim, olha, como você sabe, eu sou casada, eu sempre respeitei o meu marido e eu vou continuar respeitando. Mas esse cara, ele não parou. Todos os dias eram os olhares, ele passou a tocar em mim durante as aulas, tipo assim, uma coisa sutil, obviamente. Ele vinha me ensinar, ele tocava em mim, sabe? Pra fazer eu sentir atração e desejo por ele também. Eu ia pro estacionamento pegar o meu carro pra vir pra casa, ele ia correndo atrás de mim. Até que um dia eu cedi e eu deixei rolar uns beijinhos. Só que desses beijinhos, eu fui parar na cama dele. E foi muito bom. Eu não vou mentir pra vocês, foi muito, muito bom. Eu não sei explicar, eu não sei se é porque ele já tava fazendo aquele joguinho há muito tempo, sabe? Se eu já tava sentindo muito desejo por ele também. Se foi porque a nossa química bateu demais, porque a nossa química de fato bateu, eu sei que foi muito bom. Mas por outro lado, também foi ruim, porque a minha consciência, sabe, de ter traído meu marido, de ter enganado ele, eu pensava assim, será que no meu inconsciente eu fiz isso pra me vingar dele? Porque eu nunca planejei, eu nunca pensei, né, que comigo ia acontecer o que eu julguei tanto ele de ter feito comigo. Então eu saí da aula de zumba porque eu sabia que aquele cara não ia desistir de continuar ficando comigo e com certeza eu não ia resistir. E eu fiquei com isso me remoendo, me fazendo mal.
Até que um dia eu tomei um copo de vinho para criar coragem e eu contei pro meu marido o que tinha acontecido. E foi pior do que quando ele me traiu, porque dessa vez ele pensou que eu tinha feito para poder vingar dele. Ele chorava, ele falava assim que estava doendo muito e que ele não tinha o direito de sofrer, já que ele tinha me traído primeiro. E eu falava pra ele que não tinha nada a ver, que tipo assim, não foi por vingança, foi uma coisa que aconteceu também. Mas, gente, traição é uma questão que só quem passa sabe, né? Então acabou que a gente separou de novo. Mas dessa vez, a nossa separação durou 2 meses e eu que fui atrás dele, porque eu que tava errada. E eu sei que muita gente vai me julgar e, ai, por que você foi atrás dele, se ficou com outro, por que não foi atrás do outro? Porque eu amo meu marido. Eu amo meu marido e é com ele que eu quero ficar até o fim dos meus dias. Então, por isso que eu fui atrás dele. E aí, eu indo atrás dele, pedindo perdão, né? Falando que eu não tinha intenção de ficar com outro, que ele era o amor da minha vida, até que a gente reatou. Mas não era a mesma coisa. Depois que a gente reatou, o nosso casamento ficou estranho, ficou como se a gente fosse dois estranhos, sabe? A gente não conseguia conversar no sentido de falar o que realmente estava sentindo, o que realmente estava pensando. Eu via que muitas das vezes ele queria me falar as coisas, mas ele pisava nos ovos. Eu acho que por ele ter me traído primeiro, ele não sentia no direito de me falar as coisas. E aí eu me sentindo mal, sabe? Porque eu não queria perder o nosso casamento. Então eu comecei a pesquisar. Eu pesquisava coisas assim de como conseguir reconstruir um casamento depois de 2 traições, né? Como resgatar o meu marido depois de uma traição. Gente, fui pesquisando coisa, até que eu caí num vídeo de um cara que relatou praticamente o que estava acontecendo com a gente. Ele contou, né, que tinha traído a esposa dele, que ela tinha perdoado ele, mas que o casamento deles, depois disso, só desandou, que eles não se conectavam mais e que eles decidiram junto tentar abrir o casamento para ver se dava certo, porque daí não seria traição mais. E ele contou que com eles deu certo. Inclusive no vídeo ele deixava bem claro, olha, não é porque no meu casamento deu certo que no seu vai dar não, conversa bastante com o parceiro, né, vê bem se é isso que vocês querem, se vocês têm cabeça aberta para isso. Enfim, eu sei que eu fui assistindo sobre isso, fui lendo sobre o assunto e eu fui me interessando. Eu pensava assim, mas será? Porque, gente, uma coisa sempre foi um fato na minha cabeça. Pra mim, traição é aquilo que você faz nas costas do seu parceiro ou parceira. É aquilo que você faz sem o consentimento, que você faz escondido. Se você faz com consentimento, se os dois estão cientes daquilo ali, não é traição. Então, isso ficou na minha cabeça, até que um dia eu conversei com ele, e a primeira conversa que eu tive com ele a respeito disso, meu Deus, ele ficou muito bravo. Eu acho que ele ficou mais bravo do que o dia que eu contei pra ele que eu tinha traído. Ele falou assim, por isso que você tá estranha, né? Você tá pensando no outro. Você vem com esse negócio agora de casamento aberto pra ficar com o outro te satisfaz mais que eu. E eu tive que ir com muito jeitinho pra convencer ele que não tinha nada a ver com isso, que eu não tinha interesse de ficar com o outro de novo, e que não é que, tipo, se ele aceitasse ter um casamento aberto, eu ia sair dando pra todo mundo e ia comendo todo mundo. Não ia ser assim, né? Não ia virar essa bagunça. A questão de abrir o nosso relacionamento é para justamente, se chegasse a acontecer, os dois estarem cientes, não ser traição, não ser enganação e a gente não se machucar mais. E aí eu fui conversando, eu fui mostrando os vídeos para ele, né? Fui mostrando as pesquisas que eu vinha fazendo, porque, tipo assim, é uma coisa muito nova, é uma coisa totalmente fora do padrão da sociedade. Muito tempo que a gente vem conversando sobre isso, quase que desde o ano passado, até que esses dias ele chegou em mim e falou assim, eu aceito. E eu fiquei surpresa, ele falou assim, eu aceito a gente testar, né, abrir o nosso casamento, mas se a gente vê que tá machucando, a gente volta ao normal, esquece isso, tá bom pra você? Falei, tudo bem. E aí a gente colocou algumas regras, né, pro nosso casamento não virar bagunça.
de, por exemplo, nunca, jamais ficar com outra pessoa sem o outro saber. Isso aí sempre vai ser traição, entre outras regras. E assim, tem pouco tempo que a gente abriu o nosso casamento, então ainda não aconteceu de nenhum de nós dois ficar com outras pessoas. Tanto eu quanto ele estamos muito ansiosos, eu tô com frio na barriga enorme. Eu sei que quando isso acontecer da primeira vez, vai rolar ciúme sim, tanto da minha parte quanto da dele. Mas eu acho que depois também a gente vai aumentar a nossa confiança. Enfim, eu acho e espero que vai dar certo sim. Então, quando acontecer e passar um tempinho, eu volto aqui para atualizar vocês e falar se tá dando certo ou se tá dando errado, tá? Pode ter certeza que eu vou falar a verdade. Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. A história de hoje é de um assunto polêmico, né? Eu já imagino que vai rolar uma polêmica aí nos comentários. A única coisa que eu peço pra vocês é que tenham respeito. Vocês têm todo o direito de dar a sua opinião. As histórias estão aqui pra isso. Mas com jeitinho tem sim, né? Uma maneira correta da gente dar a nossa opinião, respeitando o próximo, independente se você concorda, se você discorda, se você acha certo ou acha errado, tá certo? Se você acha errado ou acha errado... Eu acho que eu falei isso, não falei? Se você acha certo ou acha errado. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha pra me ajudar, tá certo? Porque me ajuda demais o cantinho a crescer. E se você quiser me enviar sua história pra eu ler, analisar e quem sabe ela aparecer aqui, é no Instagram que eu vou deixar passando aí na sua tela, por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? E é isso, beijão. Fica com Deus, fique em paz. Até os próximos. Tchau! Fui!